Olá, hoje nós vamos ver a nossa segunda tema, né, de saúde pública, que é o processo de saúde e doença. O que vem a ser esse processo de saúde e doença, né? A gente pode observar aqui na figura que nós temos um homem saudável e um homem doente. Então, o processo de saúde e doença, né? Como nós vimos na última aula, nós dependemos de vários fatores, não é apenas estar doente, né, fisicamente. Nós dependemos tanto da doença como da saúde, fatores psicológicos, ambientais, educacionais também, culturais, econômicos, políticos, ecológicos e a nossa própria genética também. Para tudo isso, precisa tanto da doença como da saúde. As coisas que são a favor para a gente ter a nossa saúde e as coisas contra para ter as doenças. Então, na realidade, esse processo de saúde e doença é um processo contínuo, tá? De adaptação do ser humano ao meio ambiente. Que quando tem o desequilíbrio das nossas necessidades básicas, tá? A gente pode desencadear essas doenças também. Podemos falar um exemplo clássico, né? Se a gente sofre inúmeras pressões, inúmeros problemas, né? Não tem um emprego, tem um emprego que tem uma pressão muito grande, tudo a gente pode desenvolver o quê? Desencadear uma doença psicológica tal como o estresse e até a depressão. A depressão pode levar o quê? Um paciente até o suicídio. Fatores econômicos, se eu não consigo, né, manter minhas contas em dia, manter minha casa, tudo, posso desenvolver também doenças, né, que pode desencadear dos fatores psicológicos também. Geralmente, a perda de uma ou mais necessidades desse processo de saúde, tá, que passamos, podemos adquirir, né, essas doenças. E sempre nós temos o que? As medidas de prevenção, tanto primária, secundária e terciária. Vamos falar um pouco agora da prevenção primária, que são o que? Medidas, né, que vão ser destinadas a desenvolver uma saúde integral pela proteção específica do homem contra os agentes patológicos que possam desencadear, que possam aparecer. E nisso vai estabelecer algumas barreiras, né, no meio ambiente para essa promoção. Tal como educação em saúde, que eu preciso promover essa educação em saúde para o coletivo, como que utilizar, né? Como ser a melhor forma de eu poder conseguir essa educação, um bom padrão de nutrição, uma habitação adequada com saneamento básico, luz, né? Recreações e condições de trabalho também favoráveis que não desencadeiem os estresses. Atenção também ao desenvolvimento da personalidade, principalmente, né? Se não tem alteração nessas. E prevenção também o que? Do cansaço, da fadiga, que se a pessoa só trabalha e nunca tem o que? Um lazer adequado. E as específicas, né, já diz especificamente o esquema de imunizações, principalmente nos primeiros anos da infância. Isso não quer dizer que na vida adulta nós não precisamos, mas nos primeiros anos da infância nós precisamos. Principalmente pelas doenças como sarampo, poliomielite, varicela, meningites e todas essas outras imunizações que a gente precisa. Então, essas imunizações, cada vacina, ela vai o quê? Depender do tipo de exposição de um agente causal. Uma higiene adequada individualmente, manipulação adequada dos veículos de transmissão também, né? Como os alimentos, a água que pode estar contaminada, o alimento que pode vir a contaminado,
um controle dos vetores tais, vamos dar o exemplo aí do Aedes aegypti, tá? E uma desinfecção, tá? Concorrente, terminar uma limpeza adequada tanto pessoal quanto também dos nossos utensílios, quanto da nossa casa. E se desencadear a doença, um isolamento adequado e também estar vendo os contactantes que teve com essa pessoa também. Na secundária, tá? Então, logo a doença seja detectável, deve ser feito o diagnóstico mais precoce possível. Quanto mais rápido a gente recebe o diagnóstico, mais fácil a gente trata e mais rápido se cura também, né? E depende tudo de um prognóstico. Vamos dar o exemplo, tá, do HIV. Por exemplo, se eu consigo detectar que um paciente esteja com HIV, se ele iniciar o tratamento mais precocemente, ele não vai se curar, mas ele vai ter uma vida, né, normal, por um longo tempo, e ele se cuidando, essa doença ela vai ser controlada. Agora, se eu não consigo um diagnóstico adequado, o prognóstico vai ser ruim. Provavelmente ele vai pegar uma doença oportunista e vai vir ter os agravos piores também. E tem a finalidade de evitar o quê? A contaminação por terceiros, por outras pessoas, né? Essa pessoa que normalmente ela vai ter o HIV, ela vai se cuidar mais e vai tentar não transmitir para outras pessoas. E vai estabilizar a doença dela. No caso do HIV, vai estabilizar. Em outras pode curar e não vai evoluir essa doença também. Nós temos a assistência médica primária, os ambulatórios, né, assistência médica primária, normalmente são o quê? Para a gente prevenir, né? Não é só UBS, mas é para prevenção também. Nós temos os ambulatórios de especialidades também, que significaria o quê? Se eu tô normalmente passa-se para um clínico geral, ele faz ali uma triagem e manda para as especialidades, porque senão as especialidades também iria ficar o quê? Lotadas, abarrotadas também. Um trabalho, né, de equipe multiprofissional, tal como médico, nutricionista, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, todos esses profissionais também. Descoberta dos casos e levantamentos e exames também seletivos também, né? A gente tem que levantar os casos, fazer os exames, né, adequados, usar os nossos recursos materiais, fazer as notificações dos casos existentes, né, para poder ter o maior controle, e os exames o quê? Dos contatos ou dos comunicantes, tipo o quê? É uma pessoa que teve contato com outra pessoa que tem uma tuberculose, ela vai ter que fazer um exame disso também. Agora, na nossa contenção da incapacidade também, que é uma limitação da incapacidade, deve-se o quê? Prevenir ou retardar essas consequências. O que é uma contenção de uma incapacidade? Se uma pessoa ela é hipertensa, ela tem predisposição a ter um acidente vascular encefálico. Se eu puder tratar essa pessoa, né, para ela não ter esse aumento de pressão, não ter esse AVE, eu posso limitar essa incapacidade quando se ele vir a ter um AVE e ficar o quê? Com incapacidades físicas também, né? Retardar também as moléstias que clinicamente pode estar avançada, como a gente falou o caso do HIV com medicações também. Tratamentos adequados para interromper o processo de mórbito, que pode ser o que? As morbidades, as doenças, para evitar futuras complicações, tipo, como a gente também falou do HIV, se a gente pode tratar com medicações para evitar futuras complicações, tais como adquirir uma doença oportunista, seria de melhor
qualidade para esse paciente e promover meios para conter a invalidez ou até a morte, que é o restabelecer, né? A pessoa, por exemplo, que teve um AVC numa fisioterapia, ou para evitar a morte desse paciente que pode ficar acamado muito tempo, que pode desenvolver doenças pulmonares e levar ele a uma morte. Na terciária, a gente tem como reabilitação, tá? É a prevenção da incapacidade total ou parcial depois que ele tem o problema, ele tem a doença. Ele teve a doença, então a gente vai ter que reabilitar esse paciente, tá? Tal como anatomicamente, como fisiologicamente também, para evitar essa incapacidade. Redução de treinamentos, visando possibilitar a utilização máxima, né, das capacidades restantes, no caso de um AVE, promover a fisioterapia para ele também, educação do público e indústria, no sentido do emprego, tá? Para essas pessoas que estão se reabilitando, para poder são as pessoas que tenham, né, essas sequelas, que possam também ter essas pessoas como funcionários, né, que tenham limitações, utilização de casas, né, de repouso também, e colocação seletiva no meio aí no campo de trabalho para essas pessoas. As ações de enfermagem, tá? Elas vão ser diferentes nos níveis de prevenção. Normalmente, está no nível de primário, que a gente diz, é aquele prestado pelas UBSs e os ambulatórios, as unidades básicas de saúde e os ambulatórios, que é de menos gravidade, tá? Que deve ser prestado geralmente dentro da promoção à saúde e proteção. Ele primeiro tenta promover. Se não consegue promover, ele vai proteger também aquele paciente para que ele não tenha as comorbidades. E os tipos de assistências, tá? Quanto à primária, melhorar a condição física desse paciente, psicossocial, de habitação, de orçamento, alimentação, da educação, dos funcionamentos de aparelhos e órgãos, a vida afetiva desse paciente social, asseio corporal, o sono e repouso é muito importante também. Não ter uma vida sedentária, ter também lazer e controle de sua própria saúde. E na utilização dos recursos sociais, né? Os recursos sanitários, né? Os recursos de saneamento básico para a comunidade, prevenir também acidentes, né, específicos, principalmente relacionado à idade dos mais idosos, né, quanto ao sexo, quanto à sua ocupação, dependendo da sua posição, do tipo de profissão que tenha e dos seus estados fisiológicos também que possa ter. Já na secundária, nós temos o que? Os recursos, né, sociossanitários, que é detectar precocemente, né, a doença que estiver acometendo ele, levar ele para prontos atendimentos e controlar aquela enfermidade a tempo que não se agrave mais. Colocar à disposição os tratamentos clínicos que tenha disponível para essa pessoa, melhorar essas condições do meio físico, psicossocial, para evitar também novos problemas e prevenção das sequelas físicas ou também psicossociais. Psico porque a pessoa pode desenvolver uma depressão e vai requerer um tratamento pelo resto da vida. E na terciária, sempre utilizar nossos recursos também, tal como que a reabilitação terciária é baseada na reabilitação, que é a colaboração quando aquela doença se instalou, já se desenvolveu e reabilitar aquele paciente para novamente ele seguir com a vida dele, tá? Com meios físicos também e psicossociais, evitar novos problemas, reorganizar as condições desse paciente de acordo com que ele ficou o quê? Com as sequelas já implantadas também.
Nós temos aqui na atenção primária, tá? Uma divisão um pouco de coisas pela sua complexidade. A área primária basicamente são as UBSs. A secundária, quem vai tratar, que a pessoa já está instalando, né, alguma doença, centros diagnósticos, ambulatórios de especialidades. Na terciária já é os hospitais gerais. E na quaternária são os hospitais universitários e especializados. Essa divisão ocorreu, tá, na 7ª Conferência Internacional de 1978, que surgiu esse termo, né, de atenção primária à saúde, ou transforma-se os postos de saúde em UBSs também, né, que tecnologicamente significa a capacidade de atender pelo menos 65% da população desses lugares, senão o pronto-socorro estaria abarrotado com uma simples dor de cabeça, né? Ou que poderia evitar essa pressão, poderia estar cuidado de uma hipertensão numa UBS. E os programas de saúde preconizados pela Secretaria do Estado de São Paulo, vamos falar um pouco do Estado de São Paulo, tá? São os programas de saúde que são mais aplicados na UBS, tanto também na federação ou no estado também. Eles vão subdividir em programas, que é de acordo com o suporte técnico, tá? Que demanda cada necessidade de cada localidade, que aí entra a parte da descentralização. Nós temos o quê? No programa do adulto temos programa de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes. Ainda compreende os atendimentos oftalmológicos, odontológicos, de doenças sexualmente transmissíveis, subprogramas de saúde mental, de clínica geral. Agora nós temos também programas da criança, que tem o crescimento e desenvolvimento, de desnutrição, dos adolescentes, de imunização. Programas da saúde da mulher, como prevenção do câncer ginecológico ou de mama, de gestação para pré-natal, puerpério, climatério também. E do idoso, que é reduzir as suas internações e garantir maior autonomia para esse idoso. Então, pessoal, sobre esse capítulo aqui, a gente falou um pouco sobre subprogramas, né? A gente citou subprogramas e ficou sabendo um pouco o que é o processo de saúde e doença, que não é só a doença que a gente considera como doença, ele precisa de uma série de fatores para mim estar bem ou doente, tá? E aqui é para vocês realizarem essa atividade no fórum, que eu estou deixando aqui para vocês. E esses daqui são os vídeos que eu peço que para vocês assistam para aumentar o conhecimento de vocês também. Agradeço a participação de todos e obrigada.